Acho que nem posso chamar isso que a gente vai ter aqui de um sermão, é uma conversa. E é uma conversa que eu dei um título, né? E o título vai ser O Andar da Tribulação na Loja dos Sonhos. Sei que você não entendeu muita coisa desse título, mas vocês vão compreender daqui a pouquinho, quando eu trouxer, o que isso significa, mas é o andar da tribulação numa loja dos sonhos. Irmãos, essas últimas semanas têm sido extremamente desafiadoras e intensas para mim. Muitas mudanças repentinas de planos, muitas lutas aqui e fora daqui, muitos dias no hospital. Você começa a achar que está indo muito no hospital quando as pessoas te conhecem e você conhece as pessoas que trabalham no dia a dia lá. Várias reuniões, várias conversas, muita coisa boa surgindo aqui na igreja, mas também com seus momentos difíceis e desafiadores. E nesse turbilhão de emoções e situações, antes de começar o sermão, eu quero fazer uma coisa aqui que eu não faço com muita frequência, mas eu queria fazer hoje. Eu queria agradecer dois grupos de pessoas que têm sido fundamentais para sobreviver a dias bem difíceis. Primeiro, eu queria agradecer muito a minha família. A Dani e as crianças têm sido de um apoio. Eu amo vocês sabem disso. Normalmente não agradeço publicamente, porque eu prefiro um contexto em que beijos e abraços sejam nossos, né? Mas hoje eu queria manifestar uma gratidão profunda, e isso me deu muita segurança nesses dias tão complicados. E queria agradecer, em segundo lugar, a nossa igreja. As demonstrações de carinho dos irmãos e de cuidado e preocupação, elas foram generalizadas, e é muito legal para um pastor, muito confortante para um pastor ver que Deus está presente na vida da igreja, e como a igreja tem amadurecido a ponto de, quando o pastor precisa, os irmãos têm manifestado um profundo amor e cuidado, enfim. Então, tenho como agradecer a Deus por esses dois contextos em que Ele me colocou, a minha casa e a igreja. Então, a minha casa e a casa de Deus, né? E eu quero tratar com vocês de um texto hoje, nessa conversa aqui, um texto a respeito do qual nós cantamos hoje. A primeira música foi Justificados, pois, pela fé. Abra comigo então, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Esse é o texto que ficou no meu coração nessa semana, e eu queria conversar sobre esse texto com os irmãos. E eu lembrei dessa música, uma música muito marcante na minha juventude, e que nós aprendemos juntos com o grupo ontem, e os irmãos também aprenderam hoje, uma música que é quase a citação literal do texto. E é tão legal quando a gente tem uma música que nos lembra do texto, ok? Diz assim o texto bíblico, deixa eu ver se está na mesma versão. Está na mesma versão, olha assim, olha o que diz o texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E agora vem os 3 versículos que eu vou enfocar bastante aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Até aqui. Turma, Romanos é um livro difícil, já lecionei uma vez Romanos, e enfim, não quero entrar nos méritos e nas questões teológicas do livro. Talvez a única coisa que eu devo mencionar para dar o contexto para vocês do capítulo 5, é que o capítulo 5 é uma continuidade, obviamente, do capítulo 4, e no capítulo 4, Paulo tinha mencionado 2 grandes personagens bíblicos, que um foi Abraão e o outro tinha sido Davi.
E ele tinha mencionado que os dois sendo justificados, não por nenhuma obra, mas por causa da fé, são pessoas a quem Deus desenvolveu o caráter, especialmente a sua paciência. E aí no capítulo 5, a pessoa que está lendo ali fala: nossa, Abraão é Abraão, Davi, o grande rei, mas eu não sou Davi e eu não sou Abraão. No capítulo 5, então, Paulo pega o que ele tinha falado de Abraão, o que ele tinha falado de Davi e fala: não são só eles. Essas virtudes que estão disponíveis para Abraão e Davi, elas estão disponíveis para todo mundo que, assim como eles, foi justificado pela fé. E ele desenvolve no capítulo 5 esse potencial que eu e você temos de ser um Abraão, ser um Davi, no exercício de algumas virtudes. E eu fiquei pensando nesse texto do capítulo 5, que fala do desenvolvimento de virtudes, e me veio à mente uma grande analogia. Esse capítulo 5 pode ser entendido como uma grande metáfora, e eu vou trazer para vocês a minha analogia, você vê qual que é melhor para você. Eu fiquei pensando que o capítulo 5 trata de um ambiente dos sonhos. E eu pensei numa loja. Fala para mim, qual é aquela loja que se você entrasse, você fala: nossa, eu posso passar dias aqui, que tudo que essa loja tem eu gosto. Qual que é a sua? Fala aí. Loja do quê? Oi? Decathlon. A turma do esporte é Decathlon. Fica lá, anda de patinete, anda de bicicleta, joga ping-pong, joga basquete. Já sabia que você ia falar Decathlon. Estava até aqui. Falei: alguém vai falar Decathlon, né? Que mais? Que loja? Oi? Fast Shop. Fast Shop, TV, né? Micro-ondas. Não. Parte de informática, tá certo. Nossa, desculpa. Não. O cara pensou no micro-ondas. Foi mal. Que mais? E aí, Júnior, qual que é a sua? Loja de aeromodelismo. Nossa, né? Esse voa, né? Todos voam, né? Nossa. Eu pensei numa loja que talvez todo mundo em algum momento da vida gostaria de passar alguns dias. Pode ser? Posso propor uma loja para vocês? Só antes de falar da loja que eu vou propor, eu vou falar qual seria se fosse só a minha, né? Se fosse só a minha, seria uma loja de queijo. Primeiro andar, né? Queijos de massa crua, né? Meia cura, queijo Minas, né? Queijo canastra, né? Segundo andar, queijos de massa cozida, né? Terceiro andar, queijo de massa dura, tipo grana padano. Nossa, né? Eu me acabava na loja de queijo, né? Todo mundo sabe, que me conhece sabe disso. Mas eu quero propor uma loja que todo mundo, em algum momento da vida, talvez tenha gostado de passar alguns dias. Eu quero propor que esse texto ele vai funcionar como uma grande loja de doces. Sabe, uma loja de doces e sobremesa, sabe? Talvez hoje você não curta mais, adulto às vezes nem sempre curte, mas em algum momento da sua vida você ia querer isso. Então você chega lá na loja de doce, tem o corredor dos chocolates, o corredor dos bolos, tem a parte de biscoito, tem bala, né? Aí vamos deixar a nossa loja chique, né? Tem bala da Copenhagen, né? Então, você imagina então, eu quero que você coloque na sua mente que você vai entrar comigo agora numa grande loja de doces, que tem todos os doces mais legais e, enfim. Como que esse doce, essa loja de doces é trazida para a gente no texto? Veja comigo versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, justificado pela fé, você entrou no ambiente. Olha o que tem aqui. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Dá uma olhada nesse texto. Esse texto está dizendo o seguinte: no dia em que a gente creu em Jesus, a gente foi tornado justo. E isso é como se você tivesse entrado numa dimensão, numa loja, em que só tem coisa boa. E ele menciona, você vai lá na prateleira, tem paz,
Tem paz com Deus, em primeiro lugar. Você vai numa outra prateleira, tem graça disponível. Você vai na outra prateleira, você sente a firmeza que a graça te dá. E você começa a ter satisfação porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E a gente vai ter algum tipo de acesso à esperança. E é uma grande... Você entra na vida cristã, é uma grande loja de doces. E aí o atendente da loja diz o seguinte: você aí está curtindo a loja? Nossa, você com aquela boca, aquele bigode de chocolate, né? Você pode experimentar. E ele fala o seguinte: olha, o que você quiser pegar na loja e consumir já está pago, tá? É seu. Fala, nossa, é hoje, né? É hoje que eu não saio da porta, né? Não passo na porta. E quando tem essas delícias, o atendente chega para você e fala o seguinte: o senhor já visitou os outros andares? Você fala, como assim? Tem mais do que o primeiro, tem 3 andares a loja, o senhor não sabia? Nossa, e assim, eu vou falar para o senhor, o 3º andar da loja de doces é o melhor, o senhor tem que ir lá. Opa, onde que é a escada? Aí você está indo para a escada, o atendente chega para você e fala, mas pera, é o seguinte, tem uma coisa só, esqueci de te avisar. Para chegar no 3º andar, isso é importante, ó, você tem que passar no 2º, não? Mas é o seguinte, o senhor vai ter acesso, no 3º andar são os melhores doces da loja. Puxa, mas eu já tinha paz, eu já tinha graça, eu já tinha firmeza, está tão bom. Não, mas o 3º é especial. Só que a única condição que o dono coloca é o seguinte: quando o senhor passar pelo 2º andar indo para o 3º, o senhor tem que pegar alguma coisa lá do 2º andar. Você fala, mano, numa loja como essa, só uma coisa? É pelo menos uma. O senhor pode pegar mais se o senhor quiser, ou o dono te dá, enfim, o que for melhor. Aí você vai lá todo feliz. Onde que é a escada? Vai lá na escada, chega lá na escada e vai subir para o 2º andar. E vai subindo na escada, você tem doce, você tem bala, e você vai enchendo o bolso, você fala, nossa, é hoje. É suspiro da avó, sabe? Doce de leite argentino. E aí quando você vai chegar no 2º andar, você olha lá e tem uma plaquinha escrita assim: na entrada do 2º andar, bem-vindo ao andar das tribulações. Como assim? 2º andar é o andar... Eu acho que eu entrei, tem alguma coisa errada nessa loja. Veja como o texto coloca isso. Veja comigo, versículos 1, 2 e 3. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, e na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está tudo bonito. E aí chega não só isso, mas nos gloriamos também nas tribulações. E é sobre esse 2º andar e depois o 3º andar que eu de fato quero conversar com vocês. Em um contexto já de tantas bênçãos, é possível inclusive na fé cristã ter bênçãos ainda inigualáveis de um 3º andar. O problema, e essa vai ser a nossa mensagem central, Mateus, que para chegar lá a gente tem que passar no andar das tribulações, porque em Cristo são as tribulações que podem produzir as virtudes mais doces. Sim, o 1º andar é bom, mas para chegar no andar das virtudes mais doces, tem que passar pelo andar da tribulação. E o texto vai dizer, versículo 3, volta para a gente lá, Mateus. Não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações. Eu quero trabalhar um pouquinho esse gloriamos e essas tribulações, e depois nós vamos ver o que essas tribulações produzem no último andar, de forma bem rápida e sucinta. Paulo diz, nos gloriamos nas tribulações. Ele tinha dito, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e nos gloriamos nas tribulações. E eu fui pesquisar esse verbinho estranho aqui, gloriamos. Você não usa esse verbo no dia a dia, usa, nossa, estou me gloriando, né?
Ninguém usa isso. É um verbo realmente de fato muito pouco usado também no Novo Testamento, usado umas 7 vezes. Mas esse verbo significa mais ou menos ter satisfação, ter um certo orgulho mesmo. Paulo está dizendo o seguinte: a gente pode ter um certo orgulho de passar por tribulação. A gente pode se orgulhar de Deus ser glorificado, e a gente pode se orgulhar de passar por tribulação. E ele vai dizer, nós nos gloriamos. E ele fala nas tribulações. Eu quero lidar com vocês agora com a palavra tribulações. O que significam as tribulações? Primeiro, a palavra no Novo Testamento significa colocar pressão, pressionar, prensar. É a mesma palavra para tribulação, que é traduzida por tribulação, significa colocar numa prensa, apertar. Você vai apertando, tá doendo, e vai apertando mais. E essa palavra é usada no Novo Testamento normalmente no plural. Quando a gente passa por tribulação, não sei se você já percebeu isso, normalmente vem tudo junto. Você está com um desafio financeiro, vem um problema na área da saúde. Junto com o problema na área da saúde, estoura um problema relacional, de relacionamento. Junto com isso, clonam o seu cartão do banco. Alguém assalta a sua casa, né? Seu cachorro fica doente, né? E o seu time perde o Mundial. Para nós foi bênção, né? Para nós foi bênção. Quando eu vi o jogo ontem, eu falei, Senhor, obrigado, precisava de uma boa notícia essa semana. Cara, mas eu sinto a dor de vocês, com todo respeito à turma palmeirense, eu senti a dor, tá bom? Mas nesse andar da tribulação, a tribulação ela é variada. Eu costumo pensar que é como... já tomou um caldo no mar? Já tomou caldo no mar? Eu já tomei caldo no mar. Você toma o caldo no mar, é assim, vem aquela ondona, você fala, ufa, você levantou, o que acontece? Vem a segunda. E aí você levanta, você nem sabe que a onda pode vir de trás, e ela vem, e aí vem outra para frente. E tribulação me parece que é assim. Edith Schaeffer coloca no livro Aflição dela, que é como um terremoto que tem aqueles tremores secundários, sabe? Veio o tremor grande, depois continua tendo o tremor de terra. Quais são tribulações comuns que a gente vê na Escritura? Doença é uma tribulação comum. Tem gente que passa no corredor da doença e coloca tudo no carrinho. Câncer, Covid, pneumonia, né? Você vai na casa do camarada, tem um álbum de radiografia, né? É uma coisa complicada, né? Para outros, além do problema na saúde, vem a perseguição, a solidão, a rejeição no trabalho, nos amigos, na família. Para outros, são pessoas que tiveram uma infância em que o pai abandona o lar, ou a mãe abandona os filhos, ou os pais morreram, ou algum tipo de abuso. Outros, lutas financeiras que não passam, dificuldades no trabalho, sei lá, problemas com autoridade, problemas na igreja, o que for. Outros no corredor da violência, sendo assaltados, sendo sequestrados. E tem gente que quando passa no andar da tribulação, passa em todos esses corredores. Mas seja como for, o que o texto vai apresentar para a gente é que, para chegar num andar lá em cima, no último piso, com virtudes inigualáveis, é necessário caminhar por um longo piso, um longo trajeto de tribulação. E algumas pessoas nessa caminhada de tendo entrado na loja, visto aquele monte de doce, chegam no andar da tribulação, quando começam a passar ali, falam o seguinte, peraí, para mim é demais. Essas pessoas descem a escada e vão embora da loja e nunca mais voltam. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 13, veja comigo, Mateus 13, 20 a 21. Eu vou ler direto aqui, você pode pesquisar se você for rápido.
Mateus 13:20 diz assim: quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha, de Jesus, que legal, vou lá, quero entrar, quero os doces. Quando chega no andar da tribulação, olha o que acontece, Mateus 13:21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Tem gente que fala, cara, desculpa, é demais para mim. E os doces eram gostosos, mas eu não quero. Se tem que passar por aqui, eu não quero. Há pessoas que estão dispostas a abandonar o próprio evangelho por causa das lutas. E sempre vai haver aqueles que vão embora, sempre tem. Mas esses não eram dos nossos. O problema somos nós que continuamos. E temos esse andar então da tribulação e chega esse andar aqui. Deixa eu me acertar aqui no meu estudo. E quando a gente vai caminhando no andar da tribulação, a gente fala, puxa vida, será que eu vou aguentar? E para terminar esse andar, o texto que nós lemos começa a nos incentivar que ao fim ou durante o processo de caminhar no segundo andar, surgem algumas virtudes, alguns doces, que começam a nos animar no caminho. Veja comigo então, versículos 2 e 3 de Romanos capítulo 5. Por meio de quem tivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Já vimos isso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Estamos no segundo andar. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nesse caminho no segundo andar, a gente começa a ter um vislumbre de alguma virtude que está reservada lá em cima. E a primeira virtude é a virtude da paciência. Eu vou falar muito brevemente sobre paciência. Tenham paciência, não? A palavra paciência no Novo Testamento ela é traduzida eventualmente por paciência, e a mesma palavra é traduzida eventualmente por perseverança. Você fala, mas em português é diferente. Mas olha que interessante na cabeça de quem escreve o Novo Testamento, a paciência e perseverança são coisas muito parecidas. Muito parecidas. E a gente vai desenvolvendo essas duas virtudes à medida em que sobrevive ao segundo andar da nossa analogia. Por que paciência e perseverança então são parecidas? Primeiro, ambas lidam com o tempo. Ninguém consegue paciência fazendo miojo, não? A gente consegue paciência usando fogão a lenha. Fazendo pão com massa de fermentação natural que dura de 12 a 15 horas para ficar pronto. Isso dura quanto, Maurício? É isso? Então é isso aí. Às vezes dura mais, né? Ambas, paciência e perseverança, lidam com a ideia de não desistir. E última característica do Novo Testamento dessas palavras é: nem paciência nem perseverança acontecem por acaso. E mais, no Novo Testamento você não precisa perseverar naquilo que é fácil. Não precisa ter paciência naquilo que é tranquilo. Ninguém precisa chegar na churrascaria e falar: ai meu Deus, orem por mim, eu vou na churrascaria hoje. Não. Ai meu Deus, eu vou ter lua de mel, vou casar, ter lua de... Ninguém precisa ter paciência. Paciência é para manter o casamento. Depois por 20, 30, 50, 60 anos. Mas quando é bom, você não precisa de paciência. Agora, paciência e perseverança dependem de dois ingredientes que estão neste texto aqui. O primeiro ingrediente é a pressão. A paciência acontece quando a gente é pressionado, quando há algo ruim acontecendo, como a tribulação.
E a paciência e a perseverança acontecem quando essa pressão se dá por muito tempo. Dá uma olhadinha, passa para a gente o último slide, por favor, Mateus. O que vocês estão vendo nesse slide aí? O que tem aí? Vamos lá, um deles é o quê? Um é carvão. Falamos de churrasco aqui, né? Um deles é carvão. E o outro é o quê? Diamante. Qual que é a diferença da composição química dos dois? Turma da química aí. E aí? Oi? Não é a quantidade, doutora Daisy. Os dois são feitos de carbono. Há uma diferença intramolecular. A estrutura. No carvão, as moléculas estão desalinhadas. No diamante, as moléculas estão com os átomos alinhados, alguma coisa assim. Sabe qual que foi a diferença de um para o outro? Os dois são feitos debaixo da terra. Estou falando de carvão mineral, tá? Não carvão vegetal. Carvão mineral é feito debaixo da terra, dos mesmos elementos. A diferença é que o carvão foi feito em pouco tempo e com pouca pressão. E o diamante foi feito com muita pressão por muito tempo. Mesmíssima composição química, carbono. O carvão tem até a sua utilidade. Mas o diamante, turma, a gente pode combinar. Você me dá 1 quilo de carvão, você me dá 1 quilo de diamante, eu te dou 10 quilos de carvão, tá bom? Veja que interessante. Mesma composição. Um é infinitamente mais valioso que o outro. Um é usado para queimar. E a diferença está no quanto tempo um suportou pressão. O que Deus quer formar em mim e em você não é carvão. Carvão qualquer incrédulo é. Suportando alguma pressão ou outra sem dar um tiro na cabeça. O que Deus quer formar em mim e em você são unidades de pedras preciosas como jamais se viu. Só que veja comigo, nesse último andar, que tem uma virtude como a paciência, um doce que você pega e fala, como é bom ter pessoas pacientes do nosso lado, você fala, nossa, isso é mais doce que o mel. Esse andar, esse corredor da paciência costuma andar muito vazio. Sabe por quê, turma? Para todos nós aqui, é muito mais fácil ficar reclamando diante das tribulações do que simplesmente suportar o que Deus tem para a gente. Por isso, turma, a minha oração para mim e para você é que a gente nunca desista. Que quando vem as lutas e tribulações, as pressões, por muitos e muitos anos eventualmente, que a gente continue. Porque quando a gente continua, começa a formar uma joia chamada paciência. Mas não é só paciência que forma não. Veja comigo o versículo 3 e 4 do nosso texto, segunda virtude aqui. Não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança / paciência. Legal. Mas olha aqui. E a paciência e a perseverança, um caráter aprovado. Caráter aprovado. Interessante que essa é traduzido por caráter aprovado, em algumas versões está experiência. Mas a ideia do Novo Testamento, o uso dessa palavra, a palavra dokimos, é a ideia de alguém que foi testado e passou na prova. Inclusive, um dos dicionários que eu consultei traz a seguinte história a respeito dessa palavra caráter aprovado. Olha que interessante. No mundo antigo não tinha sistema bancário que nem a gente hoje, Banco Central emitido nota e tudo mais. Havia órgãos federais de Roma, etc., que faziam moedas de metal, fundiam metal, imprimia de alguma forma o metal com uma cunha, alguma coisa assim, deixava marcado e colocava a moeda para circular, moeda oficial. O que acontece? Tinham moedas de mais valor, metal mais valioso, e moedas de menor valor. Sempre teve trambiqueiro na vida da humanidade, não é impressionante, né? O que os caras faziam? Às vezes tinha uma moedinha menor,
de grande valor. O camarada pegava moeda grande, ele cortava e amassava para aparecer uma moeda maior, né? Mas existiam cambistas que trocavam moedas de várias cidades e tudo mais, que não permitiam, eles olhavam, conheciam a moeda e eles não aceitavam moedas falsificadas. Esses caras são chamados de dóquimos na antiguidade, chamados de pessoas com caráter aprovado. Eles faziam troca de dinheiro, mas faziam com honestidade. E é essa a ideia do texto aqui. São pessoas que passaram por tentações, passaram por provações, passaram por provas e foram aprovados. É essa palavrinha que Paulo usa. Sabe, turma, não dá para saber quanto tempo uma tribulação vai demorar. Não dá. A gente sempre acha que vai durar pouco, né? Eu vou contar mais para frente o episódio que tivemos com minha mãe essa semana, mas foi interessante. Na terça-feira eu estava em casa e recebi uma ligação, minha mãe ligando 11 horas da manhã. Oi, mãe. E era uma voz que eu não conhecia. Tudo bem? Aqui quem fala eu não lembro o nome dele. Eu estou aqui com a sua mãe no lago. Ela não está bem. Você pode vir aqui? Me falou o lugar. E eu fui lá. Peguei minha mãe, estava no chão. Nós pegamos o carro, enfim. E ela estava com muita dor, mas muita dor. Ela não conseguia falar, não conseguia caminhar. E aí eu pensei comigo, eu levo minha mãe no hospital agora. Faz lá a imobilização, se quebrou alguma coisa. E depois, né, de tarde eu retomo as atividades, estava preparando o sermão que ia ser em Atos, né? Beleza. Chegamos no hospital, já demorou. De repente, quando chega a radiografia, o médico diz assim: Dona Ângela, Dona Ângela, Dona Ângela, Dona Ângela. Falei, meu Deus do céu. Olha o que aconteceu aqui. E mostrou e falou, olha, a senhora vai fazer uma cirurgia. Então, o que era uma terça-feira tranquila, foi até sexta-feira na cirurgia. Você nunca sabe quanto a tribulação vai passar. Dona Ângela está em casa agora, imobilizada, aprendendo a conviver com a dor, vai ter fisioterapia. São semanas, meses, não é, para recuperar o que ela tinha de graça na terça-feira. Não. Tribulação ela vem e a gente nunca sabe quanto vai demorar. E normalmente demora. É uma prova de resistência. E quando a gente desenvolve a paciência, em determinado momento você percebe, uau, a prova passou, eu fui aprovado. E é isso que o texto está dizendo. Com essa paciência, você e eu podemos ser aprovados. É uma segunda virtude na loja de Deus. Você fala, nossa, agora eu sou um homem diante de Deus que é aprovado. Quando nós estamos diante de alguém, turma, que é consistentemente provado na sua vida nas tribulações, e essa pessoa é doce e paciente, saibam que nós estamos diante de alguém que passou por coisas e foi aprovado. Ser uma pessoa paciente, isso não é à toa. Houve muita luta ali por trás. O caráter aprovado é quando a gente percebe que nós estamos numa jornada nesse mundo. Eu vou usar uma ilustração da Edith Schaefer e outro dia eu conto para vocês, só vou usar a ilustração. É como quando a gente percebe que está nessa vida caminhando descalço, no calor, com o pé cheio de bolha, sem água, só com um pouquinho de água no cantil, talvez um pedacinho de uma bolacha ou de um chocolate para se alimentar no caminho, e a gente simplesmente continua e chega um momento que a gente para e diz, Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu. É assim que é a vida de alguém aprovado. Ele já desiste de ter uma outra vida aqui, ele simplesmente aceita em gratidão. A perseverança produz um caráter aprovado. Em Cristo, a tribulação pode produzir as mais doces virtudes. Falamos da paciência, do caráter aprovado. E agora as duas últimas são bem rapidinhas aqui. Por último, ele vai dizer, versículo 4.
A esperança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Perseverança, um caráter aprovado, e do caráter aprovado, esperança. Terceira virtude, que está lá no terceiro andar, que só tem acesso quem vai passando pelas tribulações, ela foge do senso comum, é a esperança. Sabe por quê? A gente acha, às vezes, que a esperança é algo que deveria estar com a gente no começo da nossa jornada. Mas a Escritura aqui coloca a esperança no fim da jornada, depois da paciência, depois do caráter, e aí vem a esperança. A esperança é um doce que é reservada para quem está no fim do processo, não para quem está no começo do processo. No texto bíblico, a esperança, ela não é semente, a esperança é fruto. No texto bíblico, a esperança não é causa, ela é resultado. No texto bíblico, a esperança é uma colheita, não é um semear. Talvez seja por isso, irmãos, que muitos de nós vivem uma vida de absoluto desânimo e desesperança. Talvez seja por isso que hoje tem muito suicídio de pastor. Porque para conseguir esperança, para viver com esperança, tem que passar bem por um processo de luta. Mas a maioria de nós, muitas vezes, nesse processo de tribulação, paciência, caráter, esperança, a gente para na tribulação de não estou afim de ter paciência, o que eu posso fazer para aliviar as dores que eu estou sentindo? É isso que a gente faz. E a gente vai pegando atalhos. Os vícios são grandes atalhos. O usuário de droga, o problema dele não é droga, é o que ele está querendo preencher com a droga. E os vícios vão na área do vício químico, sexo, outras idolatrias. Eu li um livro recentemente muito bom, chamado Colocando o seu passado no seu devido lugar. Todo mundo tem um passado que precisa colocar no lugar certo. E nesse livro ele usa uma frase muito interessante falando da formação de hábitos, inclusive hábitos mentais. A escolha de hoje é o hábito de amanhã. O que a gente faz hoje se torna um hábito para o bem e para o mal. Cada tribulação que a gente reage mal, eu estou criando um padrão. Na próxima, eu faço igual. Quando vai ver, você pega uma família da igreja, não tem diferença nenhuma com o mundo lá fora. Por outro lado, a cada tribulação que chega, e chega para todos nós, a gente pode reagir com perseverança, paciência, caráter aprovado, dando graças a Deus, cumprindo as nossas responsabilidades no reino, em casa. E o que a gente começa a fazer de certo também se torna um hábito para amanhã. Cada escolha se torna um hábito no futuro, e um hábito de perseverança se torna depois um hábito de caráter aprovado. E aí, sabe o que acontece no final? Você pega um indivíduo idoso na igreja que está todo mundo desanimado e ele é cheio de esperança. Eu não sei o que acontece, Glaucio, com um professor de educação física. Não sei. Tudo com coração mau, né? Quando eu vou na academia, não tem testemunhas, eu já fico orando, falo, meu Deus, só eu e o Glaucio hoje. Ninguém está vendo o que ele está fazendo. Né? Mas você sabe que eu peguei um professor de natação que tem o mesmo coração que você. Ele chegou para a gente um dia desses e falou: vocês vão começar no 2-1 e vão nadando uma chegada por vez até chegar no 11-1. Alguém sabe o que é 11-1? É isso daqui, ó. Então vai lá. 1, sem respirar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. 1, 2, 3. Que homem mau. Eu falei, nossa, lembrei do Glaucio na hora. Vocês querem o nosso bem, né, Glaucio? Tô com medo da academia terça-feira, mano. Mas olha o que ele fez. Você começa no 2-1, segunda chegada 3-1, terceira chega, depois vai 4-1, 5-1, vai aumentando. Isso representa um pouco que são os ciclos de tribulação na vida cristã. Houve um momento, talvez, que você aguentava muito pouco. Alguém não te cumprimentava na igreja, você mudava de igreja. Agora, aguenta um pouco mais. A pessoa não te cumprimenta, você fica mais 2 meses. Ok, fez o 3-1. Talvez chegue um dia em que a pessoa não te cumprimenta, você vai lá dar um beijo, fala, tá aqui, abraça. A gente vai criando uma resistência, porque desenvolve-se em nosso coração uma espiral ascendente, porque a gente vai vendo Deus trabalhar através dessas dificuldades, e isso promove em nós a esperança. E quando chega, você fala, não dá para melhorar. Eu já estou com paciência e perseverança. Eu tenho agora um caráter aprovado, cheio de esperança que Deus está trabalhando em tudo isso. E aí chega literalmente quase que a cereja do bolo do último andar, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E você agora chega na plenitude do último andar, experimentando a coisa mais doce que um crente poderia experimentar, que é a percepção do quanto Deus nos ama. Nosso erro muitas vezes, quando a gente passa por tribulação, é tentar ver se naquela tribulação, logo no começo, tem algum pingo do amor de Deus. Ai, no fundo vai dar tudo certo. Ai, onde está minha vitória? O crente gosta de falar de vitória. Às vezes a vitória está em permanecer na tribulação. Porque talvez a única coisa que mude no final não seja a tribulação, seja a percepção de quem Deus é. Que é isso que ele está dizendo aqui? No final você percebe o amor de Deus. Por conta da esperança você percebe que no fundo era Deus atrás da tribulação. A esperança é esse óculos que nos faz enxergar quem Deus é. É como aconteceu com um dos nossos filhos quando era pequenininho, ou pequenininha, e um deles foi tirar sangue, estava com um exame para fazer, e eu me lembro dessa cena. Estava lá uma criancinha deitada na maca, bebezinho ainda, e estava todo mundo ali, sei lá, 1, 2 anos, pequenininho. E aí a gente chegou, falou, conversamos um pouquinho, mas ainda não entendia direito, e a enfermeira era brincalhona, e a criança deitada ali, até que de repente veio a picada para tirar sangue. Eu me lembro do olhar. Pai, como você pode deixar alguém me machucar? Sabe, estava feliz, olhou assim, sabe a decepção, como pode? Até que um dia essa criança cresce e tem seus próprios filhos e entende que às vezes machucar um pouquinho é um ato de amor. Sem aquilo não dá para saber se está doente. Há na Escritura tantos exemplos de homens que sofreram tanto. Eu lembrei de José. O texto bíblico no Salmo vai dizer que ele foi amarrado pelos pés, vendido para o Egito. Deve ter gritado, por favor, não me vende. E depois de tantos anos encontra seus irmãos e diz, olha, não fiquem chateados, quem me mandou para cá foi Deus. É isso que o texto de Romanos está propondo. Depois de tanta tribulação, José perdeu a juventude, sei lá, os melhores anos da vida, preso. Mas depois ele percebe que era Deus que estava por trás de tudo.
E aí a gente fala, ok, doeu. Olha, Jesus, doeu. Mas hoje eu consigo ver o seu amor. Mas isso é no fim. É o último doce. Não é o primeiro. E eu quero terminar fazendo uma pequena aplicação e contando uma história para vocês. Falando da pequena aplicação, nós vimos então que a tribulação ela pode produzir as mais doces virtudes, quais são? A paciência, o caráter aprovado, a esperança e uma percepção de que Deus ama a gente. Mas observe que eu usei uma palavra ali. Pode produzir. Nem toda tribulação vai produzir, porque eventualmente eu e você decidimos ficar só no primeiro andar. Eu já tenho salvação, eu já tenho graça, para mim tá bom, quando vem tribulação eu reclamo, eu escapo, eu vou para algum pecado, eu sumo. Cara, você não perde a sua salvação. Fica tranquilo, não perde. Acho que não. Pode ser que se você abandonar o evangelho, você nunca foi salvo. Mas o que a gente perde é essa proximidade com Deus e as virtudes que estão lá no último andar. Eu quero contar para vocês a bênção que eu tive essa semana. Na quinta-feira minha mãe iria operar, uma cirurgia delicada. O médico não deu garantias de sucesso. E os riscos normais de uma cirurgia de grande porte, em que tem anestesia geral e tudo mais. E no ministério pastoral eu tive a oportunidade algumas vezes de conversar com pessoas que estavam indo para fazer uma cirurgia séria. Uma das pessoas foi a Helena. E tive uma conversa. A Helena trabalhou junto com minha mãe, interessante, né? As duas trabalharam no Banco do Brasil quando eu era criança. Só vou descobrir depois que a Helena já era membro aqui da igreja. Então eu tive a oportunidade de chegar para alguém e falar: você vai fazer cirurgia? Vamos conversar um pouquinho antes. E dessa vez, na quinta-feira, a dona Ângela estava lá e era por volta de 1h da tarde, a cirurgia era às 2h. E eu estava assistindo televisão, me veio aquele estalo, eu falei: peraí, eu preciso conversar com minha mãe. Desliguei a televisão, falei: mãe, vamos conversar? Vamos orar um pouquinho antes de você ir para a cirurgia? E aí fiz com minha mãe, tive o privilégio de fazer com minha mãe o que eu fiz com membros da igreja. Mãe, primeira pergunta: você é crente? Com garantido. Mãe, tá tudo bem, salvação? Fala aí. Não, tá tudo em paz. Falei: ótimo. Mãe, você sabe que a cirurgia, ela é ruim, ela é delicada, mas ela não é uma cirurgia de alto risco, mas é de algum risco. Tá tudo bem esse risco? Ela brincou, né? Você vê que é de família. Filho, qualquer coisa a gente se vê atrás do trono. Eu li esse texto para ela, estava no meu coração. Falei: mãe, eu não sei se a gente vai terminar a tribulação juntos, mas eu sei que ela pode produzir algo muito bom em você e em mim, e na nossa família. E aí nós oramos, e aí eu falei o seguinte: mãe, posso fazer uma coisa? Eu queria dar uma cheiradinha no seu cabelo. Senti aquele cheiro de mãe, não sei se eu vou sentir logo de novo, talvez só daqui a alguns anos. Aí dei uma cheiradinha no cabelo dela, dei um abraço. Conforme eu dei o abraço, entrou a enfermeira e a preparou para a cirurgia. E eu posso dizer o seguinte: eu não sei como vai terminar esse processo, pode ter depois outras cirurgias e tudo mais, mas hoje eu posso dizer que foi interessante uma aproximação que eu tive com a dona Ângela, de uma forma que eu não tinha tido antes. A gente foi próximo. Tem alguma distância em algumas famílias, a gente foi relativamente próximo, mas dá para perceber que Deus tinha algo especial como mãe e filho nessa semana, e ficou muito marcado para mim esse último versículo. Foi o amor de Deus que, controlando todo esse processo de quebra a cabeça do úmero,
e desloca não sei quantos centímetros, entra para dentro, e, enfim. Mas era o amor de Deus que estava por trás disso, promovendo uma aproximação que de outra forma não seria tão especial. E é isso que eu tenho para mim e para você hoje. A tribulação, ela pode produzir virtudes muito doces, dependendo de como a gente vai lidar com elas. Vamos orar. Senhor, obrigado porque na salvação nós já temos acesso a tantos benefícios que são tão doces: a graça, a paz, a firmeza, o amor, a esperança. Mas eu te coloco hoje, Senhor, a necessidade que todos nós aqui temos de avançar na fé cristã, de avançar na compreensão de quem Jesus é e o que Ele passou por nós, de caminharmos um pouco mais no Evangelho, para que o Evangelho transforme o nosso coração e a gente tenha acesso a outras virtudes que só estão disponíveis quando a gente decide passar com fidelidade pelo piso, pelo andar da tribulação. Senhor, o Senhor sabe quão longe eu estou do terceiro piso. E o Senhor sabe quão distantes estão os nossos irmãos aqui também, uns mais próximos, outros mais longe. Mas o que eu te peço é que dos que estão aqui hoje, e talvez os que estão ouvindo essa mensagem, que todos nós decidamos subir, caminhar, passar pelas maiores tribulações da melhor forma, buscando a paciência e a perseverança, para ter um caráter aprovado, para que isso gere no coração esperança, e que com a esperança a gente veja que foi o seu amor que nos levou para o último andar da nossa loja. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia, por essa semana. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês, uma alegria estar com os irmãos, e precisando de nós aí é só mandar dar um toque, e depois eu vou avisando como a dona Ângela está. Ela já está em casa e agora é o processinho de se recuperar, tá bom? Deus abençoe vocês, uma alegria estar com os irmãos. Valeu.